Olá, bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do nosso curso, mini curso de História no canal do YouTube da S Academy. E hoje o que vos trago é a posição de Portugal, tendo em conta o mercantilismo, as novas aquisições que são feitas no início do século XIX. Neste caso vamos a Portugal ainda no século XVIII, vamos andar um bocadinho para trás. Vamos aqui já entender, né, que Portugal andou aqui, principalmente depois da restauração da independência, em 1640, foi muito complicado para Portugal acompanhar a nível económico o resto da Europa. E se tínhamos, por um lado, uma Holanda, uma França e uma Inglaterra com grande evolução a nível económico, né, a chamada Revolução Industrial, Portugal tentou acompanhar com uma série de medidas, mas infelizmente houve ali uma série de percalços. No século, o que é certo é que depois da tomada depois da tomada da nossa independência, em 1640, Portugal tenta restabelecer-se novamente no seu quadro económico. O que é que aqui nos vamos a perceber? Muitos dos inimigos da Espanha acabaram por nos atacar. E acabaram por nos atacar no coração da nossa economia. Nós perdemos muitas praças económicas, muitas praças coloniais no Brasil, mas principalmente no Oriente. Obviamente que a própria guerra que se travou em Portugal entre portugueses e espanhóis deixou o país literalmente empobrecido. E assim chegamos depois de 1640 com baixos rendimentos do Estado, uma total dependência externa, porque quando o rei, neste caso Dom João IV, sobe ao poder, faz uma série de tratados matrimoniais para reconhecer que os Estados reconheçam o seu poder enquanto rei de mérito de Portugal, e isto faz com que haja uma dependência externa e do reino face aos países, ou um grande déficit da balança comercial, e assim nos anos de 1670 e 1692 há uma chamada crise comercial e financeira que atinge o seu auge. No entanto, foi preciso procurar algum tipo de soluções. E aqui vamos ver de que forma o colbertismo ou o mercantilismo foi colocado em prática em Portugal. É colocado em prática em Portugal pela primeira vez com Duarte Ribeiro Macedo, que começou uma política de fomento industrial e tentou, principalmente através das intervenções depois do Conde de Ericeira, um programa que efetivamente houvesse uma proteção à economia e uma exaltação da economia portuguesa. E para tal temos a contratação de artífices especializados do estrangeiro para ensinar aos portugueses como trabalhar e o que fazer, estabelecimento de novas manufaturas, principalmente em zonas que estejam próximas das matérias-primas, como Estremoz, Lisboa, Fundão, Tomar. A promulgação das pragmáticas. Já falei aqui das pragmáticas. No fundo é proibição de artigos de luxo, sendo que essa proibição é maior e é uma pragmática, é uma medida que tem que ser cumprida no que toca à importação desse produto de luxo. Houve uma desvalorização da moeda, havendo uma desvalorização da moeda, torna-se mais fácil o poder de compra e criação de companhias monopolistas. O que era isto? Temos uma companhia, por exemplo, das Índias Orientais, mas temos a companhia do Brasil, em que efetivamente era para dar um novo fôlego ao nosso comércio colonial. O que é certo é que estas medidas não alcançaram o que era pedido. Vamos dizer que houve uma série de fatores que levaram ao falhanço, ao fracasso destas medidas. Primeiro, a retoma da atividade comercial, ligada efetivamente às exportações, a descoberta do ouro do Brasil pelos bandeirantes, o que permitiu pagar, obviamente, os déficits que havia, mas também deixou que as pessoas investissem, que houvesse um investimento novamente interno, e a sobreposição dos interesses comerciais e agrícolas. Principalmente aqui, o Tratado de Methuen, que é aquele tratado que nós não percebemos muito bem como é que foi feito. No fundo, nós compraríamos os tecidos à Inglaterra, a Inglaterra compraríamos o vinho, mas havia um tratado que a Inglaterra poderia comprar outros tecidos e nós tínhamos que só comprar à Inglaterra. Portanto, foi um tratado também muito ligado com a tal pressão que havia em Dom João IV
neste caso da dinastia de Bragança, de provar o seu poder e a sua legitimação ao trono, e acabou, através de um casamento aqui com a filha dele, prejudicar imenso Portugal. Quanto ao ouro, ok, vocês devem pensar, mas entrou ouro em Portugal? Sim, entrou, mas quando há esta entrada de ouro em Portugal, as pessoas deixam de se preocupar com aquilo que o Conde Ericeira tinha dito, com a questão das pragmáticas, por exemplo. E vemos isso no próprio rei, no poder na altura, Dom João V. Dom João V utilizou o luxo, a ostentação e todo o ouro brasileiro, praticamente todo, na construção de grandes monumentos luxuosos. E o ouro do Brasil, efetivamente, além de ter servido para pagar os luxos de Dom João V, serviu para pagar, obviamente, o Tratado de Mituíno. Este tratado foi, sem sombra de dúvida, a última machadada na nossa economia portuguesa. Era uma tentativa de nos integrarmos na influência da esfera britânica, não é? Tendo em conta que a Inglaterra já estava noutro patamar, mas deixou-nos ainda mais para trás. Nesta medida surge-nos, e depois do fluxo enorme que foi feito do ouro brasileiro, que foi praticamente gasto no reinado de Dom João V, e que nos leva a uma nova crise económica, quando chegamos ao reinado de Dom José I, surge um nome que não é desconhecido de ninguém, Marquês de Pombal, e que aí temos, acho que pela primeira vez, assim, pela primeira vez, desde a retoma da nossa independência, um fôlego a nível económico. Ele vai aqui apostar muito no setor comercial, vai tentar criar as tais companhias de monopólio. Vamos perceber, por exemplo, Marquês de Pombal cria a primeira companhia, ou a primeira zona de mercado do mundo. Ou seja, aquela zona, neste caso a zona de mercado do Alto Douro, foi criada por Marquês de Pombal, só para aquela produção tem que ser protegida. Criou a Junta de Comércio, que no fundo é um Ministério do Comércio, e criação de grandes companhias do Grande Pará, Maranhão, Pernambuco, e também a Companhia dos Vinhos e do Alto Douro. Ter atenção aqui que o vinho de Porto aqui começa a ganhar o estatuto de vinho nobre, vinho doce, e que era vendido e caro, e que realmente ajudava a economia portuguesa, e ainda hoje ajuda, mais não seja pelo turismo. A política pombalina também não incidiu só na questão financeira e fiscal, através da criação, por exemplo, do erário régio, mas começou também a perceber-se que havia aqui uma série de... a nível de política social, uma série classes sociais, neste caso a nobreza, e neste caso uma em particular, não é nobreza, mas uma parte do clero, que é a Companhia de Jesus, que retinham mais dinheiro daquilo que era necessário. E houve aqui quase uma espécie de perseguição a estes membros da nobreza. Aqui existia uma tal reforma social de Marquês de Pombal, em que no fundo houve uma renovação e também uma noção de quem manda efetivamente é o rei. Estamos a falar que o rei, neste caso, Dom José I, é conhecido como um déspota esclarecido, portanto utilizava a razão, e o Marquês de Pombal, como seu ministro, faz isso tudo. Foi uma altura também complicada, vamos lembrar do terremoto de Lisboa, em 1 de novembro de 1755, mas aqui ele tem esta noção de destituir esta nobreza de sangue, mas era uma nobreza empobrecida, e vai dar poder cada vez mais a uma burguesia, vai acabar com a Inquisição, e passa-se a chamar Real Mesa Censitária, atenção, mas vai acabar com esta perseguição, principalmente aos cristãos novos, porque ele tinha a noção que eram pessoas que, a nível financeiro, poderiam ajudar o país. E assim temos uma prosperidade comercial nos finais do século XVIII. Estamos aqui a preparar para o início do século XX. Como podem ver aqui, a evolução das exportações financeiras do Brasil aumentaram imenso. O que é certo é que Portugal ficou sempre, depois da reconquista da nossa independência, sempre neste, não se sabe muito bem, não sabemos em que ponto é que estamos a nível administrativo. O que é certo é que houve aqui um alento com o Marquês de Pombal, mas também já sabemos que não durou muito. Bem, já sabem, qualquer dúvida que tenham, não só a nível da história, a nível português, a nível matemática, em dsacademy.pt, podem retirar todas as vossas dúvidas, estamos aqui para vos ajudar. Até à próxima!